A cena se passa em uma praça simples, onde crianças brincam e trabalhadores descansam após um longo dia. Friedrich Engels está sentado em um banco de madeira, observando a vida ao seu redor. De repente, ele percebe a presença de Jesus, sentado ao seu lado, com um olhar sereno. Interessante! Quando imaginei um encontro inesperado, confesso que não pensei que seria com você, Jesus. A verdade sempre encontra aqueles que a buscam, Friedrich. O que inquieta seu coração? Eu passo meus dias tentando entender as injustiças do mundo, a desigualdade social, a exploração dos trabalhadores. Vejo sofrimento por todos os lados, enquanto poucos acumulam riquezas. Não é isso um grande pecado? O amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Quando o homem coloca a posse acima do próximo, ele se afasta do verdadeiro propósito da vida: amar e servir. Exatamente. O capitalismo transforma tudo em mercadoria, até mesmo o trabalho humano. Como pode um sistema que explora o homem pelo lucro ser compatível com sua mensagem? Jesus, o valor da vida não está na acumulação, mas na partilha. Na minha época, vi os poderosos explorarem os pobres, impondo-lhes pesados fardos. Denunciei isso e ensinei que o reino de Deus pertence aos humildes, aos que amam e se doam. Mas ainda assim, muitos cristãos se alinham aos poderosos e justificam a miséria como algo inevitável. Jesus, nem todos os que dizem seguir-me compreendem minhas palavras. Meu chamado não é para manter privilégios, mas para transformar o mundo pelo amor e pela justiça. Engels cruza os braços e olha para o horizonte, sentindo que essa conversa pode trazer novas reflexões sobre suas ideias. A praça continua viva, enquanto o diálogo apenas começa. O sol começa a se pôr na praça, tingindo o céu de tons alaranjados. Engels olha ao redor, vendo operários caminhando para suas casas, mulheres carregando cestos e crianças brincando na poeira. Ele suspira profundamente antes de voltar-se para Jesus. Jesus, você falou sobre partilha, mas como isso pode ser feito em um mundo onde os donos das fábricas exploram os trabalhadores sem piedade? Como pregar amor a quem sente fome? A fome e a injustiça são feridas abertas na humanidade. Eu disse: tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Quem se fecha ao sofrimento do próximo se afasta de mim. Mas a caridade não resolve o problema. Distribuir esmolas mantém o pobre na mesma condição. O sistema precisa mudar. Concordo que a justiça não pode depender apenas da boa vontade de alguns. A transformação deve ser coletiva. Foi por isso que ensinei o amor ao próximo como um princípio essencial, para que ninguém explorasse, ninguém humilhasse, ninguém oprimisse. O problema é que a sociedade está estruturada para manter essa exploração. Os patrões lucram enquanto os trabalhadores mal conseguem sobreviver. O que fazer quando os ricos não querem abrir mão de seus privilégios? O amor não pode ser imposto, Friedrich, mas a verdade pode ser proclamada. Minha palavra incomodou os fariseus, os sacerdotes e os poderosos do meu tempo, porque ela desafiava os alicerces de um sistema desigual. Exatamente. Nós, socialistas, queremos conscientizar os trabalhadores para que se unam e reivindiquem seus direitos. Você diria que isso está alinhado com seus ensinamentos? Lutar pela justiça sempre será um caminho nobre. Mas cuidado, a transformação verdadeira não se faz apenas pela mudança das estruturas externas. O coração humano também precisa ser renovado. Engels escuta as palavras de Jesus e sente um misto de concordância e inquietação. A conversa continua enquanto o céu escurece e as primeiras estrelas surgem no horizonte. A noite já caiu sobre a praça. Algumas lamparinas iluminam as ruas de pedra, enquanto vozes e passos ecoam ao longe. Engels e Jesus continuam conversando, suas silhuetas parcialmente ocultas pelas sombras. Jesus, você fala da renovação do coração humano, mas a realidade nos mostra que as pessoas só mudam quando suas condições materiais mudam. Como esperar que um operário faminto pregue o amor enquanto luta para alimentar seus filhos? Jesus, eu nunca disse que a transformação espiritual deveria ignorar as necessidades materiais. Quando multipliquei os pães e os peixes, não era apenas um milagre, era um ensinamento. Ninguém pode ouvir a verdade com o estômago vazio. Então você concorda que a sociedade precisa garantir que todos tenham acesso ao básico para viver com dignidade? A justiça e a compaixão devem andar juntas. Os bens deste mundo foram dados a todos, não apenas a alguns.
Aquele que retém riquezas enquanto seu irmão padece de fome está longe do reino de Deus. Você tem ideias mais revolucionárias do que muitos imaginam, Jesus. A verdade sempre desafia os que se acomodam no poder. Foi assim com os sacerdotes do meu tempo e é assim em todas as eras. Mas há algo que me preocupa. Mesmo quando lutamos por igualdade, vejo que o poder corrompe. Muitos que dizem defender os trabalhadores acabam se tornando os novos opressores. Jesus, o coração humano é volátil. Sem humildade e vigilância, até os justos podem se perder. Por isso, toda transformação social precisa ser acompanhada por uma transformação interior. Mas a mudança de consciência não é suficiente por si só. Devemos agir. Sim, Friedrich. A fé sem obras é morta. Assim como a ação sem amor se torna vazia. Engels fica em silêncio por um momento, refletindo. O vento noturno sopra suavemente, trazendo consigo um murmúrio de vozes distantes. A conversa continua. A lua ilumina a praça silenciosa. Engels e Jesus continuam sua conversa, agora mais introspectiva, sentindo a imensidão do que discutem. O tempo parece desacelerar. Jesus, vejo que nossas ideias possuem pontos em comum. Você denuncia a opressão e defende os pobres, mas sua abordagem é espiritual. Eu, por outro lado, acredito que as estruturas sociais devem ser destruídas e reconstruídas para que haja justiça real. Friedrich, o que é a justiça sem misericórdia? E o que é a revolução sem amor? Mudar as estruturas sem transformar os corações apenas substitui um opressor por outro. Mas a opressão continuará se os meios de produção permanecerem nas mãos de poucos. E o que será feito quando os oprimidos tomarem o poder? Eles terão aprendido a amar ou apenas a dominar? Esse é um risco, mas como garantir que o poder seja usado com justiça? Pelo exemplo, Friedrich, os líderes devem ser servos, não senhores. Eu lavei os pés dos meus discípulos para mostrar que aquele que quiser ser o maior deve ser o menor. Uma sociedade sem dominadores e dominados, isso seria possível? O reino de Deus não é uma utopia inalcançável. Ele começa no coração dos homens, se reflete em suas ações e se expande para o mundo. Mas o homem é falho. Como podemos confiar que essa transformação acontecerá? Com paciência e fé. A semente do bem plantada hoje pode levar gerações para florescer, mas cada ato de justiça e amor aproxima a humanidade desse ideal. Você me faz refletir profundamente, Jesus. E eu também aprendo com você, Friedrich. A justiça deve ser buscada na terra, mas sem esquecer o céu. Engels olha para o horizonte, onde os primeiros raios de sol começam a tocar a cidade. Ele percebe que a conversa não tem uma conclusão definitiva, mas plantou nele algo novo. Jesus sorri com serenidade, e os dois seguem seus caminhos, carregando essa troca em seus corações.